Exemplo disso é que muita gente discorda de sermos apenas a 5ª maior torcida. É verdade, muito vascaíno diz que é pelo menos a 3ª. Não. Tem Quando imagens parar com da isso? festa da torcida do Tá Vasco? velho, do negócio tá quebrado Pra aqui, gente ver? Porque olha lá. Em Teresina, né, o Biratã, Copa do Brasil. Isso, bom, não precisa dizer que o Vasco tem uma grande torcida ali no Nordeste. E teve uma história que até foi na Globo que mostraram de um torcedor do interior do Piauí, que era goleiro, o ídolo era o Fernando Miguel, tudo. Mostra a força que o Vasco tem ali, né? E como o Vasco é um clube que... Até pelos resultados em campo a gente não vê tanto isso, mas é um clube gigantesco, com uma torcida gigantesca, que a gente vira e mexe fala, pô, é a 5ª maior torcida do Brasil, em todas as pesquisas, assim, é incontestável isso. E como o Vasco ainda tem dificuldade de trabalhar nisso. Agora, eu só discordo da pergunta dentro ou fora do Rio, porque dentro do Rio mostrou sinal de força no ano passado. Aquela questão do sócio-torcedor. Do sócio-torcedor, né? do centro, vaquinha pro centro de treinamento, ou as festas em São Januário no Campeonato Brasileiro. Não, mas eu entendo a pergunta, porque ela é motivada pelo Flamengo num momento especial. Sim. Então faz sentido nesse sentido. E o Altos do Piauí... Você acha que esse tamanho ele é mais evidente hoje fora do Rio do que dentro? Não, acho que a grande rivalidade é Flamengo e Vasco. O Flamengo e Fluminense tem rivalidade, mas é uma coisa mais glamorizada. Claro. A rivalidade mesmo, naquela coisa da raiva, é Flamengo e Vasco. O Vasco é gigante também. É porque o Flamengo está num momento que nunca houve um abismo tão grande entre um clube especial e os demais do Rio. Em nenhum momento, nenhuma outra década teve uma disparidade tão grande. Não. Então motiva uma pergunta como essa. O Vasco tem uma densidade no país, porque esse aí é o norte, o nordeste, mas se for para o sul, mesma coisa. Santa Catarina, muito vascaíno. Tem muito. Tem uma densidade no país, acho que só comparável com a do Flamengo. O Botafogo também é um clube bastante espalhado no país, mas uma torcida menor. Né? Mas são clubes com uma densidade Manaus nacional. Tem vascaíno. Os paulistas, por exemplo, não tem. Manaus tem muito vascaíno em Manaus. Olha que potencial sendo desperdiçado aí. Agora, não é por isso que porque ainda é maior tem, né? fora. Né, é grande no Rio. É porque ainda tem o torcedor vascaíno também da geração do Edmundo. Assim, nasceu em 90, em 95. O cara ainda tem. Quem foi motivado, criança ou pelo pai, ainda naquele momento que o Vasco foi dominante. E o Vasco, infelizmente, na era Eurico, contaminou muito a simpatia do Vasco. O Vasco era um time que tinha uma simpatia maior e, por questões políticas, muita gente tomou uma distância do Vasco, uma rejeição ao Vasco, e o Vasco não tinha. Porque era estranho, né? Porque era o mesmo clube que tem toda a história até de combate ao racismo, de forma pioneira no país. Um clube que vem da segunda... aceitar negros. Dos grandes é o primeiro a aceitar negros. Um clube que vem da segunda divisão. O Vasco demora um pouco para virar um clube grande, porque ele nasce menor e ele conquistou sua grandeza lá nos anos 20, quando ele vem da segunda divisão, tem inscrição negada na primeira divisão, tem que construir um estádio às pressas, constrói o maior estádio do Brasil, né, com... O Getúlio Vargas fazia discurso em São Januário. Foi pioneiro também em muitas questões. Sim. O combate ao racismo. O pioneirismo é do Vasco da Gama. Então havia seus jogadores... Essa discrepância entre a história e a postura, em especial do Eurico Miranda, que era uma postura que causava rejeição. E depois dessa aula de história de vocês, só uma informação importante. Dinheiro. Não vai falar mal do Vasco, pelo amor de Deus. Vai falar de dinheiro. Depois do Germán Cano, centroavante argentino, o Vasco negocia a possibilidade de trazer um outro argentino. Martim Benítez, 25 anos de idade, pertence ao Independiente, time bem tradicional da Argentina. O jogador foi oferecido ao Vasco. Conversei com o empresário dele, que afirmou que há uma negociação com o Vasco e também com outro clube que ele não pôde dizer o nome. Entrei em contato com o dirigente do Vasco para saber como é que o Vasco avaliava essa possibilidade. E aí, de fato, o Vasco considera o Martim Benítez um jogador interessante, mas está avaliando o porquê dele no último ano ter jogado menos do que normalmente. O cara que já teve proposta em 17 para jogar na Turquia por 9 milhões de euros, que pode, a partir do momento em que o Vasco entender que vale a pena o investimento, ele deve ser contratado por empréstimo até dezembro, com uma opção de compra no fim da temporada. Seria um camisa 10 para o Vasco daqui até dezembro. E você vê o que é o potencial do torcedor saudoso, né? O torcedor que tem a oportunidade rara de ver o Vasco de perto. Isso é uma coisa que o futebol brasileiro explora pouco também. Muito pouco. Explora mal. E esse jogo, o Altos, o adversário é o Altos do Piauí, né? O Altos
lançou uma camisa com uma faixa diagonal. As cores são completamente diferentes, né? É azul, amarelo e branco, mas eles fizeram um uniforme com a faixa diagonal também para pegar um pouco o embalo dos vascaínos, que podem comprar uma camisa do Altos também, mas que tem esse meio temática vascaína. Mostra como o Vasco é um clube gigantesco, é um negócio absurdo o tamanho do Vasco. E é impressionante como o Vasco tem conseguido ficar tão menor em campo, nos resultados em campo, Sim. do que ele é fora dele. Mas aí, Biratã, por claro, problema administrativo. Sim, sim. No mínimo, se bem administrado, era para o Vasco ter hoje a condição do Palmeiras. Certo? Sim. São clubes com até histórias parecidas, certo? São clubes que têm torcedores, basicamente, o mesmo número de torcedores espalhados pelo país, mas você vê a diferença hoje de um e de Vasco outro. tinha um projeto gigante poliesportivo. Sim, exato. Olimpíada de Sydney. Exato. O Eurico estava até lá na Austrália. Ele treinava com os jogadores de vôlei de praia, brincava. Era um projeto Depois não muito teve ambicioso, processo mas contra o Vasco? depois, o que teve de processo... Teve aquela história do Vasco que foi vice-campeão mundial de basquete, perdendo do San Antonio Spurs. É o McDonald's Open. McDonald's Open. Em 99, É. exatamente. Time E do Charles Bird. Charles Bird era o canhotinho americano. Sim. McDonald's Open é mundial? Não, era um torneio de pré-temporada que envolvia times europeus, até sul-americanos, como o caso... do Não, era Vasco. o campeão de cada continente, mas acho que tinha 2 da Europa, mas tinha um time da NBA convidado. Era um time da NBA Geralmente era um convidado, time forte. Era um time A NBA forte. era Mas era um torneio legal de essa pré-temporada. questão, como os clubes, eles são muito administrados. Então, na última- Eles não sabem, realmente não sabem o tamanho e o potencial que tem. Só para completar, a última Ontem- temporada, o time de basquete do Vasco acabou. Disputou o NBB a temporada passada, terrível atraso de salários, total falta de estrutura, não tem o Vasco atualmente disputando o NBB. Ontem eu vi uma tuitada lá do Gabriel Wacker, do UOL, que me chamou muito a atenção, que só comprovou como os clubes são mal administrados e não conseguem ganhar dinheiro. Ele tuitou que foi vendida a última cota de patrocínio do Big Brother. Tá? A última cota foi vendida por 42 milhões de reais. E são 6 cotas vendidas para um programa de 3 meses. Qual clube tem um patrocínio maior que 40 milhões de reais, Nicola? O Crefisa é por outros Não, tudo motivos. bem, mas se você pegar o quanto é a e colocar em 3 meses, você não tem proporcionar esse menos, valor. porque Quer dizer, você não tem um clube que vende o seu patrocínio por 1/4 do ano do que é um produto que é bem negociado e bem divulgado e bem tratado, como é um programa de televisão. Olha só a diferença. O programa tão, né? E que tão tem culto, 6 né? cotas. E que tem 6 cotas. E um programa tão bom, com tanta qualidade. Não sei se é bom ou se não é, mas a questão é assim... Péssimo. É que mais dá audiência... porque assim, todo Deus mundo me fala livre. mal. Não, fala mal do programa, fala mal, mas dá 30 e tantos pontos de audiência e toda hora no primeiro lugar no Ah, mas Twitter. isso Mas diz ninguém muito- assiste. Não, eu não vejo. Não, tudo bem, mas todo mundo, ninguém assiste. Só vi que quando tava na tem Paula. toda a cota vendida da audiência. Eu não. Então, acho que não é problema do programa de TV, é problema do clube de futebol, que todo mundo fala que quer ver, que ama, só que não consegue vender um patrocínio. Mas nesse caso o também é ano problema do todo. público também, que dá audiência para isso. Isso diz muito até do interesse da população. Tudo bem. Não só questão intelectual. Mas aí é o seguinte, quem tem responsabilidade em vender o negócio sabe vender. Sabe. E faz o negócio. Ah, e aproveita da pobreza, só que assim, da pobreza cultural do país. Bem- Só que quem não Mensagens gosta de aí futebol usa temos? isso contra o Vamos futebol. É. O quê? Quem não gosta de futebol e usa esse argumento contra o futebol. Fala, nossa, o futebol tem tanto dinheiro, coisa inculta. Aqui em São Luís, Flamengo e Vasco É tem a cultura. maior torcida depois do Sampaio do Correia. O Felipe está falando que o Vasco é gigante fora do Rio, em todos os cantos desse país. Exemplo disso é que muita gente discorda de sermos apenas a 5ª maior É torcida. verdade, muito vascaíno diz que é pelo menos a 3ª. O Vasco tem muita torcida em Manaus mesmo. Aqui antes só passava a Rede Globo e os jogos do Rio. A TV doutrinou muitos os torcedores do Norte. E ainda a questão do rádio, ainda lá atrás. sim. Ainda. Uma rádio havia doutrinado antes também, né? É. Cinema, Canal 100. Exato. E aí vai, né? Mas que a torcida é grande, você não tem a dúvida. É grande, mas tem que ter resultado só para tem uma essa- renovação. E só tem essa história Atualmente não que tem. pô, não é a 5ª, é a 4ª. Só tem essa discussão porque o Vasco perdeu muito terreno. Então, O Vasco Exato. perdeu terreno nos últimos mas E é o uma Vasco- coisa. Com aspas aqui para quem? Para o Pedrinho? Fala, Biratã. Eu ia falar que o Vasco tem uma baita Pedrinho não do tradição de Vasco. revelar jogador também. não, Pedrinho do Vasco. O Vasco Tem, tem uma baita claro. tradição nisso. Mas tem que renovar. A geração que está vibrando muito é muito fruto do time dos anos 90. Então, já tem Sim, que apelar para o Tem que ter uma renovação Tá ficando década longe. após década para manter isso.